Fala, galera esperta! E aí? Todo mundo tranquilão aí, suave na nave. Fizemos aí uma viagem em algumas teorias demográficas, beleza? E agora a gente vai fazer aí um resumão delas. Vamos lá no quadro, meu diretor. Já começou a aula 7.2. Teorias demográficas. Lembram da teoria de Malthus? Malthus, quando você... Olha só, essa é pra... Olha só, essa aí, olha só, dica do professor Jorge. Dica do professor Jorge, não esqueça. Quando você, em alguma questão de geografia, no Enem, ouvir falar teoria populacional, cálculo matemático lá, ó, PA e PG, Qual é? Malthus. Opa, ouvi alguém falar aí. Exatamente. Teoria de Malthus. Beleza? Vamos lá no quadro relembrar ela. Então, para Malthus, ele era muito preconceituoso também. Não esqueçam desse detalhe, ok? O crescimento populacional seria em forma de uma PG, progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 512 e assim sucessivamente. A produção de alimentos não atenderia a essa população. E então seria em forma de PA, a progressão aritmética, ok? 2, 4, 6, 8, 10. Não daria. Segundo Malthus, não daria. Só que Malthus não levou em consideração, o fator tecnológico, ele não levou em consideração que o agro, a zona rural, estaria tecnológica como é hoje, com alta produtividade, ok? Ele não pensou na mulher. A mulher essa que agora está no mercado de trabalho e que, de certa forma, tem a ver, sim, com esse controle populacional, ok? Então, Malthus, ele era muito preconceituoso, beleza? Vamos lá. A neomalthusiana, ele, inclusive, né, Malthus não podia usar contraceptivos, ele era religioso, tá bom? Já os neomalthusianos, eles são os novos malthusianos, né? Eles dizem sim, pode usar anticoncepcionais para controlar a população dos países pobres, ok? Pode controlar a população dos países pobres. Ele não estava preocupado com os países ricos. Para ele, os países ricos não tem problema, não é ele que gera problema, beleza? Os neomalthusianos. Os neomalthusianos ressaltavam ainda que o crescimento acelerado da população acarretava a diminuição da renda per capita. Obviamente, se vai nascer mais gente, e gente pobre, vai baixar a renda per capita por pessoa dessa população desse país. Ok? Portanto, para aumentar a renda média dos habitantes desse país, era necessário controlar o crescimento populacional. Beleza? Já a ecomalthusiana dizia que tem que ter o controle também. É Malthus na forma ecológica, que também é preconceituosa, ok? Os recursos naturais serão sugados. Olha, isso em parte está certo. O que está errado na teoria ecomalthusiana é deixar os países ricos de fora. Beleza? É deixar os países ricos de fora, porque realmente os países pobres, eles estão ali na zona tropical, onde tem muita floresta, beleza? E a população realmente vai aumentando. Mas os recursos naturais, eles são consumidos muito mais pelos países desenvolvidos. E os ecomalthusianos não colocaram isso nessa conta, beleza? Dizendo que a culpa principal, né? A principal culpa era dos países pobres, países subdesenvolvidos, beleza? E aí a gente mostrou aqui aquela charge para vocês, né? Vamos lá no quadro, meu diretor?
gente mostrou aí a charge que realmente isso aqui, ó, poderia ser considerada toda a população mundial, ok? Toda a população mundial. Imagina, por exemplo, se a população mundial fosse consumista igual aos Estados Unidos. Esse já tinha acabado há muito tempo, esse planeta aí, ó, o nosso planeta, beleza? Porque eles são muito consumidores. Vamos lá para a próxima. Já a teoria reformista, os principais críticos da teoria neomalthusiana foram os reformistas, que, segundo eles, a elevada taxa de natalidade não é causa, mas ela é consequência do subdesenvolvimento, ok? Então, aí a gente viu que a mulher, ela entra no mercado de trabalho. Aqui, ó, na teoria reformista, ela não vê o subdesenvolvimento como sendo o problema nem a taxa de natalidade, mas sim os investimentos em educação, em saúde, em o nível educacional das pessoas, ok? Eles vão criticar o neomalthusianismo. Falamos que nela também a gente vê que baixa a taxa de fecundidade, as mulheres têm menos filhos e é uma tendência mundial, ok? E ao longo do tempo a tendência é também diminuir. E de todas as teorias, a reformista é a que melhor retrata os fatores que geram o subdesenvolvimento político, social e econômico. Então, dessa forma, a teoria reformista derruba as teorias de Malthus. Beleza, meu querido? Olha só, você tem aí uma atividadezinha de boa, tranquilão, para fazer. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Faz aí, a gente corrige já já. Tchau! Salve, salve, galera! E aí? Suave na nave, tranquilão, só na manha. Olha só, atividadezinha light, né? Assim, envolvendo os temas da nossa aula. E vamos ver aí se você acertou tudo aí, que eu tenho certeza que gabaritou. Vamos lá no quadro, meu diretor. Questão 1. O elevado nível de crescimento demográfico nos países pobres seria a causa principal de problemas como o esgotamento dos recursos naturais da terra, desemprego, razão pela qual a execução de uma política de controle da natalidade é recomendada. De acordo com a teoria, olha só, beleza, recursos naturais, aumento do desemprego, aí execução de política de controle de natalidade. E aí, galera, qual é que seria aí a teoria que nós vimos? Professor, eu lembro, professor, que o senhor não falou nada de neoliberal, não. Beleza, meu querido, você está certo. Professor, o senhor não falou nada de contratualista, professor, eu não vi isso, isso não tem nada a ver, professor. Isso aí o senhor está tirando a gente grandão. Fechou, você tem razão. Socialista também não, então vou deixar você com dúvida em duas. Professor, fala logo, professor, que eu já estou aqui ansioso. Fechou. Falamos aí da teoria neomalthusiana. Beleza? E eu tenho certeza que todos vocês acertaram. Beleza? Próxima questão. Questão 2, olha só. Uma questão de Universidade Federal, lá do Rio Grande do Norte. Para a explicação do crescimento da população e de sua relação com o desenvolvimento, algumas teorias foram formuladas: malthusiana, reformista e neomalthusiana. Os adeptos da teoria reformista. Vamos ver o que era, o que dizia essa teoria dos reformistas, adeptos de quê, né? O que eles consideravam? Consideram que o rápido crescimento demográfico exerce pressão sobre os recursos naturais, sendo um sério risco para o futuro da humanidade. B. Defendem a necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida da população. C. Defendem que o alto crescimento demográfico
é causa da pobreza generalizada, sendo imprescindíveis reformas políticas rígidas de controle da natalidade. D. Consideram o descompasso entre a população e os recursos necessários para a sua sobrevivência como causa para a existência da miséria do mundo. Olha só que interessante, hein? Consideram, vamos lá pela D, consideram o descompasso entre a população e os recursos necessários para a sobrevivência. Sobrevivência, a gente falou em sobrevivência, como causa para a existência da miséria do mundo. Então, isso aqui está fora de contexto, é um descompasso mesmo. Defende que o alto crescimento demográfico é causa da pobreza. Não, os reformistas não pensavam isso, não. Da pobreza generalizada, sendo imprescindível reformas políticas rígidas de controle. Defende a necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida das pessoas. Olha só, inclusive eu falei elevar o nível educacional das pessoas, elevar o nível. Quando eleva o nível de educação, obviamente que também melhora a renda, porque quanto mais se estuda, melhora o salário. Beleza? Então, essa aqui está correta. Ok? Considero que o rápido crescimento demográfico exerce pressão sobre os recursos naturais, que é o eco. Beleza? Eco, malthusianismo, então não é. Beleza, vamos lá para a questão 3. A capacidade de crescimento da população é infinitamente maior do que a capacidade de produção de alimentos no planeta Terra. Esse enunciado básico da doutrina de Malthus, que consiste no seguinte princípio. Olha só que interessante. Uma questão aí também de vestibular de universidade. Chega aí, meu diretor. Estão vendo? Então, uma hora ou outra essas questões pedem, questão de vestibular pede que você saiba o que está relacionado. Questão de progressão aritmética e geométrica é de Malthus, mas a questão pede o que está relacionado à população e o que está relacionado a alimentos. Beleza? Vamos lá ver no quadro, ver se você lembrou. A. Progressão aritmética da população e progressão geométrica dos alimentos. B. Progressão geométrica da população e alta taxa de natalidade. C. Progressão aritmética da população e baixa taxa de mortalidade. Ou letra D. Progressão geométrica da população e progressão aritmética dos alimentos. Professor, eu de cara cancelei a C porque fala de mortalidade e o senhor não falou nada de mortalidade durante a aula. Fechou, meu querido. E professor, e a B também fala de natalidade. Também a teoria de Malthus até que fala, mas é o controle da natalidade, né? Só que ele está querendo saber o princípio da doutrina de Malthus, ok? O princípio dela são esses dois cálculos matemáticos aí, ok? Só que aí ele quer lembrar você, só quer saber se você conseguiu lembrar o que está relacionado à população, o que está relacionado a alimentos, beleza? Ó, progressão geométrica da população e alta taxa de natalidade? Também não. Progressão aritmética da população e progressão geométrica dos alimentos? Não, é o contrário. É a letra D, que é a progressão geométrica da população, que a progressão geométrica é um cálculo que os números sobem muito mais do que uma progressão aritmética, que no caso seria o dos alimentos. Ok? Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima.
O ritmo do crescimento demográfico da espécie humana, frente aos recursos naturais disponíveis no planeta, gera polêmica entre cientistas há pelo menos 2 séculos e terminou por originar outra teoria populacional. Essa teoria afirma que o crescimento demográfico acelerado e desordenado pressiona a retirada de recursos naturais de áreas que possuem grande biodiversidade no planeta. A mesma teoria prioriza a ideia de que, se a população mundial continuar com o crescimento vegetativo atual, os recursos naturais se esgotarão, inviabilizando a vida no planeta Terra. Uau! Pesado isso aí, hein, galera? Mas não deixa de ser verdade. Vamos lá. Aí tem a imagem que nós vimos durante a aula, que nós fizemos uma abordagem interpretando, beleza? E agora vamos ver o que o comando da questão quer, ó. De acordo com o texto e a ilustração, assinale a teoria populacional que melhor se encaixa. Professor, o senhor não falou nada de liberal. Fechou. Professor, o senhor não falou também nada de marxista. Beleza. Professor, o senhor falou da reformista, mas não é ela. Parabéns. Professor, o senhor falou do neomalthusiano, professor. Eu acho que é ela. Não é ela, meu querido. Ecomalthusianismo, ok? Teoria ecomalthusiana está relacionada aos recursos naturais e ao crescimento populacional, principalmente nos países pobres. Beleza? Parabéns a todos que acertaram aí. Próxima questão. Analise o gráfico, teoria de Malthus, e ali tem os símbolos das cores, né? Crescimento populacional, fome, doença, crise política, morte, produção de alimentos e a capacidade da produção de alimentos. A partir do século XVIII, com a evolução e o desenvolvimento do capitalismo, o crescimento demográfico deixou de ser visto como um fator negativo e passou a ser estudado como um elemento positivo, visto que, com o aumento do número de pessoas, haveria também mais consumidores. Em meio a esse contexto social e econômico, o economista inglês Thomas Robert Malthus formulou e publicou sua teoria demográfica. Quais as críticas a essa teoria? Aí é aquele lance que eu sempre falo para você. Vamos lá? Eu falo que não tem uma resposta certa. Você escreve como você achar que deve estar essa resposta. No entanto, a gente dá um norte. E se tiver inserido desse contexto, dentro desse contexto, vai estar tudo certo, beleza? Vamos lá no quadro. Principais críticas à teoria malthusiana. O aumento populacional não apresentou os índices tão altos de crescimento como o da época de Malthus. A entrada da mulher no mercado de trabalho gerou o planejamento familiar, o maior acesso a contraceptivos, a mudança na postura da mulher também influenciaram para a queda da população e não foram levados em consideração na sua teoria. Malthus não levou em conta o progresso técnico que atingiu o setor agrário. Assim, houve um grande salto na produtividade, a gente sabe muito bem disso, principalmente você aí que é aluno do campo. Malthus e seus seguidores só viam esse contingente demográfico como um obstáculo, um empecilho a bocas a serem sustentadas. Eles não viam a importância dessa população como mão de obra potencial para a revolução industrial. Beleza, meus queridos? Era o que tínhamos para o momento. Tchau, até a próxima. Valeu!